Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Nós carecemos de ti, do teu Espírito, para que nos ajude, Senhor, a ter os olhos abertos e iluminados nesta palavra que fala da tua preeminência, exaltação, grandeza, soberania e domínio. Nos ajuda em nome de Jesus. Meus irmãos, eu coloquei como título Cristo, o maior sobre tudo e sobre todos. Viver a vida cristã nesta consciência é libertador, é regozijante, é consolador. Viver na consciência de uma verdade, que Jesus, que Cristo é sobre tudo e sobre todos. Que nenhum ombro nesta terra, Jesus não está acima, nem no céu ou embaixo da terra. Jesus é o maior. Jesus é o Senhor, universalmente de tudo, de toda a criatura, de toda a criação. O apóstolo Paulo, ao escrever em uma ênfase, em uma linguagem exagerada de Paulo, substancial, firme, para dizer que Jesus, como nós lemos, ele é. Eu vou ler para vocês, porque são muitas informações em poucos versos. O que é que Paulo vai dizer que Jesus é? Acompanhe comigo na minha leitura, por gentileza. Ele é a imagem do Deus
invisível. Preste atenção no que eu estou lendo, por gentileza. Segundo, o primogênito de toda a criação. Terceiro, nele foram criadas todas as coisas. Quarto, tudo foi criado por meio dele. 5, ele é antes de todas as coisas. 6, nele tudo subsiste. 7, ele é o cabeça da igreja. 8, ele é o princípio. 9, o primogênito de entre os mortos. 9 afirmações que Paulo diz, ele é. Mas para nós entendermos esta afirmação tão extraordinária, que Paulo diz em Colossenses, que ele é tudo isto que eu vos li, nós precisamos voltar para o que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo. No Evangelho de João, onde nós temos estudado e temos entendido que Jesus, ele é a revelação de Deus. E no Evangelho de João nós encontramos 7 afirmações do próprio Senhor, do próprio Jesus, dizendo: a primeira afirmação do Evangelho de João, eu sou o pão da vida. A segunda, eu sou a luz do mundo. A terceira, eu sou a porta das ovelhas. Quarto, eu sou o bom pastor. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo que ele é a luz, que ele é o caminho, que ele é a porta, que ele é a ressurreição, que ele é a ressurreição e a vida, que ele é o bom pastor. E Paulo está dizendo que ele é. Jesus está dizendo que ele é. Se utilizando que quando Moisés vai diante do Senhor para dizer para Faraó, quem ele deveria dizer para Faraó, quem estava mandando o povo sair da escravidão, ele diz: o eu sou. O eu sou que te enviou. E Jesus está usando essa mesma palavra para dizer que ele é a luz do mundo, o pão da vida, a ressurreição e a vida, a porta das ovelhas. Então, Deus dá testemunho de si, Jesus diz que ele é o caminho, que ele é o eu sou de Deus, e Paulo vai dizer que ele é Deus. Na igreja de Colossenses estava havendo uma grande confusão. Havia uma filosofia ilusória, havia cerimonialismo judaico, adoração de anjos e ascetismo. A igreja de Colossenses vivia uma investida de heresias, de circuncisão, de culto aos anjos, da forma de se alimentar, com base na influência gnóstica, que o corpo era mau, então tinha que saber se alimentar. Existiam crenças dentro do convívio da igreja de Colossos, onde tinha culto aos anjos, que eles não anulavam a Jesus, mas eles queriam esse sincretismo, eles queriam essa mistura de adorar a Jesus e os anjos, com a justificativa de que o culto aos anjos eram cultos mais especiais, eram cultos místicos que ofereciam a eles uma experiência muito mais profunda, digamos assim, do que adorar a Cristo. E é por esta razão que Paulo, de forma incisiva, vai dizer que Jesus Cristo é o que nós lemos, para combater
esta heresia. E o que o mundo hoje, e a tentativa filosófica, mística, do mundo pós-moderno não é diferente do que estava acontecendo em Colossos. Paulo estava preso. É uma das cartas da sua primeira prisão, uma das 4 cartas, como Filipenses, Efésios e Filemão. E ele estava escrevendo essa carta para combater o que hoje acontece, que é a tragédia dos santos, a insuficiência de Jesus. Hoje, o crente pós-moderno, ele não tem a devoção ou a sua crença na pessoa de Cristo. Hoje existe uma tudo é relativo, tudo tem uma explicação. Hoje Jesus, ele não é absoluto, não é agudo. Eu não estou falando do mundo, eu não estou falando do que o mundo está dizendo de Cristo, eu não estou falando das blasfêmias, eu não estou falando do que a mídia, eu estou falando que a igreja do Senhor, a igreja que Ele comprou para si, que Ele é Senhor, não consegue identificá-lo, não consegue adorá-lo, não consegue ter uma vida transformada porque não sabe quem é Jesus, que Jesus é. É necessário que tenha Cristo e mais alguma coisa. Eu conheço diversos irmãos que têm confissões das mais esquisitas e loucas. Porque se você observar no versículo 13, como é que ele vai começar esta sessão? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma melhor tradução seria para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Os comentaristas falam que Paulo usa esse império de trevas para o reino do seu Filho amado, porque talvez Paulo, por estar preso sob o domínio de Roma, ele pudesse estar falando com respeito a isso. Talvez seja uma possibilidade. Outra, ele está falando realmente do império das trevas, do mundo onde o diabo atua, Satanás domina. E o Senhor nos tirou deste império, deste governo tenebroso, e nos transporta para o reino do seu Filho amado. O plano redentivo universal de Cristo, que é tirar o homem da condição de onde ele estava, de trevas, de pecado, subjugado pelo diabo, onde o diabo era o nosso pai, onde andamos, segundo outrora, o curso deste mundo, como diz Efésios, segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, segundo um príncipe da desobediência. Era assim que nós andávamos, debaixo de um legado, debaixo de uma autoridade maligna, até que Cristo nos liberta deste império, desta filiação, deste governo, e nos transporta para o reino do seu Filho amado. Mas esse transporte, ele não é de qualquer jeito, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A única possibilidade que esse transporte do império das trevas para o reino do seu Filho amado tem que acontecer mediante o sangue derramado de Jesus Cristo. Não existe hipótese alguma, não existe condição alguma, a mais ínfima, de que um homem se auto-regenere. Não existe condição humana, filosófica,
social, espiritual, mística. Não existe condição humana para o homem. Se Jesus não declarar este homem justo, se Jesus não for a propiciação pelo seu pecado, se Jesus não derramar sobre ele a graça e o perdão, se isso não for, para mim e para você, não tem salvação. A única forma de ir para o reino do Filho amado é somente compreendendo que Deus enviou Jesus Cristo a este mundo para salvar o pecador. Quando João Batista olha para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A obra expiatória, onde nós éramos, como diz no próprio Colossenses, ele cancelou um escrito de dívida que constava em ordenanças contra nós, encravando naquela cruz. O único que pode cancelar espiritualmente a minha e a sua sentença de ir para o inferno é se Jesus te perdoar. Somente nesta condição, única condição. Andamos muitas vezes numa linha muito tênue, descansados. Então, pelo sangue da nova aliança, Ele nos libertou de todas as amarras. De todas as amarras. Existe um grupo de crentes que deixa de viver uma plenitude em Cristo tão extraordinária, porque anda mais com o diabo do que com Cristo, porque valoriza tudo que o diabo possa fazer. Sabemos que o diabo é o pai da mentira, sabemos que ele tem seus dados inflamados, sabemos que Paulo diz que nós não devemos ignorar os seus desígnios. Sabemos que ele é mau, que ele é como um leão que ruge, que ele procura alguém para tragar, para devorar, para destruir. Sim, sabemos. No entanto, saiba também que a corrente que sustenta o diabo, Satanás, não está nas mãos do diabo, mas está nas mãos de Deus. O governo soberano de Cristo, que expôs principados e potestades ao desprezo, subjugando na cruz do Calvário. Porque nós lemos que nele tudo subsiste. A corrente que delimita o espaço do diabo está nas mãos de Deus. Um monte de gente que vai morar numa casa e a casa tem influências, que a camisa tem influência, que fala que o carro tem influência, que se senta num transporte, no avião, tem uma pessoa lá e começa a se arrepiar. Quem tem que se arrepiar é ele. Quando senta perto de um crente ungido, meu irmão, quem tem que passar mal é ele. Quando chegou Jesus, os demônios ficaram trêmulos, perturbados, e disseram: viesse me atormentar antes do princípio. É uma informação equivocada. Nós já fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, eu conheço bem sobre este assunto, de forma empírica, de forma experimental. Com 19 anos de idade, um garoto. Já tinha tido uma infância espírita, já tinha tido uma infância conduzida pelos meus pais ao espiritismo.
Com 19 anos de idade, eu tive um surto psicótico, segundo os médicos. Eu tinha ido num centro espírita e, por indução do meu pai, eu fui consagrado. Eu sei o que é a consagração, eu sei de quem eu sentei do lado. Eu estava num local muito difícil para um jovem. E ali eu bebi água, eu ingeri sal, eu passei no corredor e várias coisas aconteceram ali. E a minha vida, ela foi, se eu estava ruim, ficou pior. Eu sei o que é sentir o medo. Eu sei o que é medo. Eu conheço medo. Eu sei o que é dores estomacais de alto nível. Eu sei o que é transpiração. Eu sei o que é uma respiração ofegante. Eu sei o que são dores de cabeça tensionais. Eu sei o que são pesadelos. Eu sei, eu conheço sobre isso. Eu sei o que é não dormir. Eu sei o que é vontade de suicídio. Eu sei o que é confusão mental, letargia. Eu conheço sobre isso, de forma experimental. Eu sei o que é vontade de desistir. Eu passei por todo esse caminho. E hoje, 20 anos depois, eu só tenho uma coisa a dizer: que este Cristo, Ele é extraordinário. Eu não precisei fazer campanha. Eu não precisei pedir para que nenhum pastor com nome internacional ou nacional colocasse as mãos sobre mim. Ninguém tem autoridade sobre a minha libertação. Ninguém. Ninguém tem ágio sobre a minha vida. Ninguém. Somente Jesus. Somente Jesus. Eu não tenho nada hoje, absolutamente nada. Absolutamente. Porque Ele nos transportou de um império para o outro. Para o império de onde? Do seu Filho amado. Do seu Filho amado. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos deu perdão. Meu irmão, Jesus, eu quando estava estudando essa palavra, eu fui interrompido várias vezes para poder orar e chorar diante do Senhor. Porque Jesus, Ele é muito mais do que a nossa mente consegue alcançar. Caminhamos muitas vezes de uma forma muito tímida. Não nos apropriamos de quem Ele é. Luz, pão, videira, porta. Jesus, Ele é esta realidade de Deus em Cristo Jesus para nos libertar. E ele começa assim, com a primeira citação. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito
de toda a criação. Jesus é a representação físico-corporal de quem Deus é. Jesus, ele é a exata expressão de Deus. Jesus, ele é aquele em quem ninguém havia visto. Todos queriam ver a Deus, todos desejavam ver Deus, todos tinham interesse de ver ao Senhor, o Pai. E Deus envia o seu Filho para que nele fosse visto o resplendor da sua glória. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito aqui não é que Jesus fora criado, mas primogênito aqui é a ideia de título. Eu vou ler para você. Isto é, aquele a quem pertence o direito e a dignidade do primogênito em relação a tudo isto, a toda criatura. O primogênito de toda criatura não pode significar que o filho também seja uma criatura, mas ele é aquele em quem tudo foi criado para ele. Ele é o primogênito da criação, porque toda a criação, ele é o alvo desta criação. E por ser o alvo desta criação, de tudo é criado, ele é o primogênito disto. Todas as coisas. Pois nele, no versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tronos, soberanias, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Aquilo que é possível ver e aquilo que não é possível ver. Ele tem domínio. Foram criados para ele. Por ele, ele é a razão e ele é o propósito. E para ele. Paulo está dizendo, olha, vocês não precisam adorar a anjos. Vocês não precisam se circuncidar. Vocês não precisam buscar na filosofia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo está dizendo, Cristo, ele é suficiente. Porque aquilo que foi feito nos céus e na terra, Jesus Cristo preenche tudo isto nele mesmo. Porque tudo que há no céu e na terra fora criado para ele. Ele é o objeto da criação e ele é o propósito da criação. Amém? Ele, versículo 17, ele é antes de todas as coisas. É o Cristo pré-existente. Antes que houvesse dia, eu sou. Ele já existira. Ele já era. Legitimamente. Antes de tudo. Antes de mim, de você, dos cosmos, do planeta, da criação, da história. Antes de tudo. Antes de tudo. Antes do nada. Ele é antes do nada.
Nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Tudo se finaliza, se acaba, se organiza nele. A superioridade de Cristo sobre a sua criação. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Duas coisas. Ele é a cabeça da igreja. A igreja como um corpo que tem mãos, pés, no seu funcionamento. Cristo é a cabeça da igreja. Cabeça que tem autoridade, poder, domínio para movimentar o corpo da forma que lhe apraz, porque ele é a cabeça da igreja. O encabeçamento de Cristo sobre a sua igreja. A segunda questão nesse versículo 18, ele é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o único que morreu, ressuscitou e não morreu mais. Jesus é o primogênito dentre os mortos, que com a sua ressurreição nós tivéssemos a esperança de estar com Ele. Jesus é o primeiro, vem enviado como filho unigênito e ressuscita como um filho primogênito, onde ele consegue comprar para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Como disse Pedro, porque nós somos do seu povo, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, povo de exclusividade de Deus. É por causa dessa razão dele ser o primogênito dentre os mortos, que ele é a cabeça da igreja. Veja o versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Leia comigo no capítulo 2, o versículo 2. Capítulo 2, versículo 2 de Colossenses. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Leia comigo o versículo 9 desse mesmo capítulo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
3 citações. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Plenitude era uma palavra usada pelos gnósticos, e Paulo ele usa de propósito, com a ideia de que todos os atributos de Deus fora derramado em Jesus Cristo. Todos. Nenhum ficou de fora. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, do mistério de Deus, Cristo, estão nele. Paulo vai dizer em Efésios que as insondáveis riquezas de Cristo, onde nele, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade. Quando Deus vai libertar o seu povo do cativeiro de Faraó para uma terra que mana leite e mel, onde havia fartura, esta é a ideia de que o transporte que nós fomos feitos, saímos do império de trevas para o reino do seu Filho amado, que nós temos a cabeça como governante, é que esta cabeça, é que este Senhor é pleno totalmente. É que o Pai despejou sobre ele toda a plenitude da divindade, todo o poder. Nenhum poder cósmico, quântico, filosófico, psicológico, emocional, demoníaco, satânico, nenhum poder desta terra, quer no céu, quer na terra, quer embaixo dela, é maior do que o poder que está sobre a pessoa bendita de Jesus Cristo. O poder que está sobre ele é estratosférico, nós não conseguimos mensurar. Jesus é muito grande. É muito grande. As palavras, o meu vocabulário que é muito pobre não me permite falar. É o que Pedro vai dizer com alegria indizível. 1 Pedro, versículo 3 diz assim. Vixe, deu um branco. Eu vou lembrar. Deixa eu ler aqui. Deu um branco. 1 Pedro diz assim. Ixi, meu Deus, não está vindo, mas a gente vai aqui. Lembrei. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esta é a nossa esperança. E o que ele diz? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se nos últimos tempos. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessários, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendido em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo,
exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Estamos caminhando de uma forma gloriosa. Versículo 20. Observe que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Algumas traduções dizem que ele reconciliou consigo mesmo o universo, a criação. É a ideia que ele reconcilia consigo o universo. Mas não somente o universo. Veja o 21. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu vou focar mais no 22. Nós somos o alvo deste Cristo, o alvo desta misericórdia, desta graça. E a vós outros, ele reconcilia consigo todas as coisas. Esse Cristo soberano que Paulo fala que ele é. Mas ele reconcilia a mim e a você, pobres mortais. A nossa reconciliação com Deus se dá mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Fomos reconciliados, estávamos num estado de inimizade contra Deus. Éramos por natureza filhos da ira. Estávamos numa condição de inimigos de Deus. Estávamos numa condição de trevas. Mas Ele no corpo, pelo seu corpo, no pecado, sendo moído, traspassado, esse Cristo que Paulo está dizendo aos Colossenses, que é tudo isto, ele se esvazia e vai a uma cruz para morrer no nosso lugar e nos prover uma tão grande salvação. Para trazer para mim e para você uma esperança viva. Talvez a vida não seja tão boa para você. Os desafios, as lutas. Mas nunca digamos que Jesus não tenha sido tão bom conosco. É impressionante. É extraordinário a ação da graça de Deus em salvar pessoas como eu e como você. Porque Deus prova o seu amor por nós quando nós éramos ainda pecadores, quando nós o odiávamos, quando nós pecávamos contra Ele. Ele nos reconcilia com Deus. Nós não precisamos de culto aos anjos. Nós não precisamos de vã filosofias. Nem culto com a irmã Beltrana, nem com o pastor Beltrano.
Nós precisamos de um culto em que Cristo seja o único objeto da adoração. Estava havendo confusão nessa igreja. Pessoas estavam se sentindo superiores umas às outras, porque dizia ter experiências místicas. E quando Paulo escreve de forma incisiva e intensa que ele é por 9 vezes, e fala que ele é a cabeça da igreja, é porque no corpo de Cristo, na igreja, não tem espaço para ninguém. Somente a Ele. Glórias somente a Deus. E este evangelho é o evangelho que não abre portas, é um evangelho que fecha a porta. É o evangelho que não dá dinheiro, não dá ibope, não massifica, não dá like na internet. Sabe por quê? Porque ele coloca Jesus no lugar mais alto e coloca nós homens no lugar mais baixo. Porque diante de uma palavra como essa, o que nos resta é só colocar nossos rostos no chão e dizer: bendito seja o nome de Jesus. Porque Ele nos reconciliou. Com que objetivo, meus irmãos? Toda esta volta. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo faz toda essa exposição para dizer e confrontar. Eu classifico esse versículo 23 como uma advertência solene. Uma advertência solene. Será que eu e você não temos nos afastado deste Cristo que eu vos apresentei com muita humildade e limitação? Será que nós não temos criado alguns cristos? Para o espiritismo, Jesus é um espírito evoluído. Para o islamismo, Jesus é um profeta, não passou de um profeta. Para o catolicismo, Jesus é o filho de Maria. E para você, e para mim, quem é Jesus? Ele não é somente o filho de Maria, nem é um espírito evoluído. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Em quem nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É possível que isso te tire de uma depressão, sabia? É possível que isso te tire do inferno. É possível que isso faça com que eu e você nos corrijamos diante dele e abramos mãos dos nossos pecados. Porque neste mesma carta ele vai dizer assim: Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em mim, é Cristo em você. Será que Cristo, o primogênito de toda a criação, onde tudo foi criado por Ele, para Ele, onde tudo subsiste, Ele é antes de tudo,
cabeça da igreja, a imagem visível do Deus invisível? Será que esse Cristo místico, corporativo, grande, exageradamente grande, ele domina o teu coração e o meu? Será que estamos dispostos a reconhecer a nossa fragilidade e dizer: Senhor, toma conta da minha vida? Porque diante de um Cristo como este, nós não conseguimos dar curso a 1 milímetro para frente, meu irmão, da nossa vida. Diante de um ser tão extraordinário, tão absurdo, que o nosso coração só não queira se quebrantar diante dele e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E habita em mim. Porque hoje, pela manhã, quando eu estava orando em casa, eu falo: Senhor, habita na minha vida. Porque quando esse Cristo habita na nossa vida de uma forma plena, a gente vive satisfeito, mesmo com a falta, mesmo com as perdas e mesmo com os desafios. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Não vos deixando se afastar deste evangelho. Reflita nesta noite. Estamos finalizando o ano. 2019 está indo embora. Será que... mas eu tenho Jesus mais. Será que diz assim no texto que nós lemos, que eu não li: para em todas as coisas ter a primazia. Será que ele tem a primazia no meu coração e no teu coração? Talvez todos nós, em absoluto, devamos nos humilhar nessa noite e dizer: Senhor, o Senhor não tem a primazia na minha vida, será? Porque essa primazia é um ato cavalheiro. Há uma igreja em Apocalipse que colocou Jesus, sabe aonde? Fora. Eis que estou à porta e bato. Qual é a igreja, pastor? Laodiceia. Laodiceia colocou Jesus fora. Ele falou assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Jesus, o Senhor da igreja, estava na porta da igreja. Será que nosso dinheiro, nosso tempo, nossos filhos e nossa própria vida não tem mais primazia do que Ele? E incorramos no risco de Laodiceia, de deixá-lo fora. É a igreja, viu, meu irmão? Laodiceia é a igreja. E ele estava dizendo: eu quero entrar. Eu quero ceiar, eu quero ter a primazia sobre o teu coração. Irmãos, olha, é uma decisão tão sensata fazer com que Cristo tenha primazia sobre nossas vidas, porque nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Que nessa noite o Senhor nos leve ao arrependimento genuíno. Falta de oração, falta de desejo pela palavra,
ressentimentos, perdão. Passa tudo aqui. Cansaço, impaciência, raiva, ira, orgulho, soberba, gritaria. Pai, nos leva aos teus pés. Porque o lugar mais alto que podemos estar é aos teus pés. Leva essa igreja aos teus pés. Tu és o mais elevado dentre todos os. Tu és o maior. Não há outro. Não é outro. Então, Jesus, nos convence. Nos convence. Nos rendemos a Ti, Senhor. Queremos os Teus pés. Entregar-nos em adoração. Não há outro em que importa que sejamos salvos. Não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Jesus. Disseste, Deus, que Tu faria do Teu primogênito o mais elevado dos reis da terra. Deste o nome a Ele sobre todos os nomes. João diz em Apocalipse 1 que Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é vestido de glória e majestade e poder. Tu és aquele que habitas no alto e num sublime trono, onde os anjos proclamam a Tua santidade, mas também Tu habitas com o abatido e com o contrito. Ó Cristo, na Tua encarnação vieste a este mundo para nos reconciliar com o Pai e nos dar tão grande salvação. Espírito Santo, nos leva a um profundo arrependimento, generalizado, Senhor. Profundo arrependimento de pecado, tanta ansiedade, o sexo, a bebida, o dinheiro, são efêmeros, eles passam. Mas a Tua palavra ficará para todo sempre. Amém, Senhor.